Hoje eu tava pensando sobre empatia. E eu acho estranho como essa palavra virou quase um negócio decorativo. Todo mundo fala sobre empatia, posta frases sobre empatia, diz que o mundo precisa de mais empatia. Mas quando chega a hora de realmente sentir o outro, quase ninguém quer o trabalho que isso dá, sabe? Porque empatia de verdade não é só ser legal. Também não é concordar com todo mundo. Empatia é desconfortável, é tentar entender uma dor que não é tua. E parar por alguns segundos e perceber que a pessoa na tua frente também tem medo, insegurança, cansaço, traumas, pensamentos que ela nunca contou pra ninguém. E às vezes eu olho pras pessoas na rua e penso nisso. Cada pessoa ali tá vivendo uma vida inteira dentro da própria cabeça. Tem gente sorrindo e pensando em desistir de tudo. Tem gente trabalhando cansada, só tentando sobreviver mais um mês. Tem gente que parece fria, mas talvez só esteja destruída por dentro há anos e ninguém vê. Porque a gente passa reto um pelo outro o tempo inteiro. É muito estranho pensar nisso. A gente vive cercado de pessoas, mas quase sempre preso dentro da própria realidade. E talvez esse seja um dos maiores problemas do mundo. Não falta inteligência, não falta tecnologia nem dinheiro. O que falta é a gente realmente conseguindo enxergar o outro como um ser humano. Porque quando a gente realmente sente empatia, alguma coisa simplesmente fica impossível. Tipo, humilhar alguém fica impossível. Machucar alguém por prazer fica impossível. Explorar alguém sabendo que aquilo vai destruir a vida dela fica impossível. Aí a gente começa a perceber que toda ação bate em alguém de verdade, não em personagens, não em os outros, em pessoas. Pessoas que sentem exatamente como a gente sente. E eu acho que a internet piorou muito isso, porque hoje em dia é fácil esquecer que existe um ser humano do outro lado da tela. As pessoas falam coisas cruéis com uma facilidade assustadora, cancelam, humilham, atacam, riem das coisas dos outros e depois seguem o dia normalmente, como se não tivesse peso nenhum. Talvez porque elas não estejam vendo o rosto da outra pessoa, não sei, não estejam ouvindo a voz tremendo, não estejam vendo o estrago acontecendo. A distância cria uma espécie de anestesia, e aí a empatia vai morrendo aos poucos. Outra coisa que me pega é perceber como quase todo mundo acha que é uma pessoa boa, mesmo quem machuca os outros. Quase ninguém acorda pensando, hoje eu vou ser cruel. As pessoas sempre encontram justificativas pra tudo que fazem. E talvez seja por isso que o mundo é tão bagunçado, porque todo mundo é protagonista da própria história. Só que empatia talvez seja justamente a capacidade de sair um pouco do próprio personagem e olhar pra alguém e pensar, se eu tivesse vivido exatamente o que essa pessoa viveu, talvez eu fosse igual. E isso muda tudo, porque a gente julga muito rápido mesmo. A gente só vê o resultado final da pessoa, nunca o caminho inteiro que trouxe ela até ali. Nunca os traumas, nunca os medos, nunca as perdas. Nunca os dias em que ela quase quebrou completamente. A gente só vê um recorte e acha que entendeu tudo. E eu faço isso também, todo mundo faz. Talvez seja mais fácil simplificar as pessoas do que tentar entender elas de verdade. Entender alguém exige energia, exige maturidade. E às vezes exige abrir mão da sensação confortável de estar certo. Mas eu sinceramente acho que se existisse mais empatia real, o mundo seria irreconhecível. Muita coisa simplesmente ter deixado de existir. Talvez existisse menos violência, menos abandono, menos gente tentando parecer forte o tempo todo. Porque quando alguém se sente compreendido de verdade, alguma coisa muda dentro dela. Até a raiva diminui. Isso é uma coisa muito louca. Às vezes a pessoa não precisava de solução nenhuma, só precisava sentir que alguém realmente enxergou ela. Que alguém ouviu de verdade. Não por obrigação, não por educação, mas por presença, porque se importa mesmo. E eu acho que quase todo mundo tá desesperadamente precisando disso hoje em dia. Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas estão cada vez mais conectadas e cada vez mais sozinhas. A gente conversa o dia inteiro, mas fala pouco do que realmente sente. Todo mundo tá cansado, todo mundo tá ansioso. Todo mundo fingindo que tá mais bem do que realmente tá. E aí eu penso que talvez empatia também seja perceber que a maioria das pessoas tá travando batalhas invisíveis. Tem gente lutando contra pensamentos horríveis em silêncio absoluto. Tem gente tentando continuar mesmo sem vontade nenhuma. Tem gente carregando dores que nunca conseguiu explicar.
E mesmo assim a vida continua exigindo produtividade, sorriso, resultado, normalidade. É pesado quando tu para pra pensar. E talvez seja por isso que pequenos gestos às vezes salvam alguém sem a gente perceber. Uma conversa, um pouco de paciência, como é que você tá? Dito de verdade. Porque a maioria das pessoas não recebe isso. Recebe cobrança, pressão, julgamento. Mas quase nunca recebe compreensão. E eu não tô falando de virar uma pessoa perfeita, zen, iluminada. Eu acho que nem existe isso. Tem dias que eu também tô cansado demais pra lidar com os outros. Tem dias que eu fico irritado, distante, fechado. Mas talvez empatia não seja sobre acertar sempre. Talvez seja só continuar tentando lembrar que o outro sente dor igual. Que o outro também tá tentando sobreviver propriamente. E isso muda a forma como tu olha pras pessoas. Até os desconhecidos. Porque no fim das contas todo mundo tá meio perdido. Ninguém entende completamente a vida. Ninguém sabe exatamente o que tá fazendo. A gente só vai improvisando enquanto o tempo passa. E talvez a empatia seja justamente isso. Perceber que a gente tá tentando. Mesmo falhando o tempo inteiro. Mesmo o mundo não precise de pessoas perfeitas. Talvez precise só de mais pessoas capazes de parar por alguns segundos e realmente enxergar as outras. Porque eu acho que, no fundo, ser visto de verdade é uma das coisas que todo ser humano mais quer. Mesmo que quase ninguém admita isso.